Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jaime Araújo, fundador da Lalom, que é uma metodologia para transformar seus dons, habilidades, sua formação e sua experiência em negócios, online ou físico. A minha experiência vem de 20 anos no mercado de tecnologia e hoje eu coordeno vários projetos de empreendedorismo. Estamos aqui com a Larissa Casasanta e com a Patrícia Casasanta, fundadoras e sócias, fundadoras não, sócias, foi fundado pela mãe, pela Inês, da Escola Sempre, que é uma escola de ensino infantil. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês os desafios, o planejamento, a visão de futuro, para ver onde nós podemos contribuir com a situação das escolas agora, que é um patrimônio, né? Um patrimônio universal da humanidade. Então, eu queria começar esse nosso kickoff aqui, primeiro agradecendo. Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo. Larissa, muito obrigado pelo seu tempo. Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho da história de vocês. Vamos aqui num bate-bola, eu faço pergunta de 30 segundos, vocês têm 1 minuto e meio e a gente vai mandando bronca. Eu tenho um roteiro aqui que eu vou seguir. Então vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho de vocês, cada uma, então 1 minuto e meio, depois 1 minuto e meio da Sempre e a gente entra nas perguntas. Pode mandar bronca. Manda ver, Paty. Bom, então eu vou começar. Eu sou a Patrícia. Eu gosto de me apresentar dizendo 3 coisas que eu sou. Eu e a Lari, a gente tem esse hábito. Eu sou uma aprendedora. Eu amo aprender desde pequena. Eu sempre fui aquela nerdzinha, né? Eu sou mineira de Brasília, como eu sempre disse. Filha do Marco Antônio e da Inês. E os meus pais sempre disseram pra gente que a educação era a maior herança que a gente podia ter. Eu sou também uma eterna criança, porque minha mãe fundou a Escola Sempre. E a gente começou a trabalhar lá muito cedo. Então, com 14 para 15 anos, eu já estava nesse universo infantil. Então, ao invés de me separar dele durante a adolescência, eu mergulhei mais ainda. Então, eu estou sempre em contato com esse lado da imaginação, da criatividade, do faz de conta. Isso é uma coisa muito forte em mim. E eu sou também mãe do Joaquim e da Helena, né? Meus filhos, o Joaquim está com 8 anos agora, a Helena está com 6, terminou de sair aí da educação infantil. E eu sempre disse que meu sonho era ser mãe e mudar o mundo, né? Então, eu já fui mãe, né? Já estou realizando esse sonho e, com isso, eu ajudo também várias outras mães e pais a educar seus filhos, porque, às vezes, a gente tem uma ideia na teoria e na prática a coisa fica um pouco diferente, né? Tem 25 anos que eu trabalho com educação infantil, eu sou psicóloga por formação e hoje eu estou pronta aí. Sou professora também, fiz magistério, amo ensinar, amo dar aula, sala de aula, para mim é um palco onde eu me realizo. E agora que eu já fui mãe, tá na hora de realizar o outro sonho, que é mudar o mundo. E isso a gente faz muito hoje, a partir e através da Escola Sempre. Sejam bem-vindos. É onde eu e a Paty, a gente, no nosso propósito, se encontra, porque a gente acredita que todos nós podemos mudar o mundo. Afinal de contas, se muda o mundo através das pessoas. E a gente escolheu a educação para ser esse agente de mudança. Eu sou a Larissa. Das 3 coisas aí, como a gente tem hábito de se apresentar, eu sou a sister inconformada. Eu acredito que as coisas não só podem, como devem ser diferentes, e a gente tem como fazer diferente. E eu sou mãe da Alice. Minha filha hoje tem 12 anos, e foi através dela que eu comecei a ver que a gente deveria, sim, buscar um caminho diferente através da educação. E aí vem a Escola Sempre, né, e a Sempre Educação Disruptiva com esse propósito. Maravilha! Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre educação, o desafio das escolas, principalmente das escolas infantil, de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, que devem estar todos e todas vivendo o mesmo desafio, que foi a pandemia. Ela bateu e ela desafiou tudo que a gente tinha como convenção, que era a gente podia se encontrar, os pais podiam deixar os filhos na escola, pegar no final do dia ou no turno, levavam para outras atividades contraturno e cuidavam das suas vidas. E aí a pandemia trouxe esse desafio que é todo mundo agora tem que ficar em casa e a escola agora não tem mais uma fonte de renda. O que fazer com os colaboradores, com os funcionários, com os professores, com o pessoal da área administrativa? O que fazer com o fluxo de caixa? Como pagar as contas? Como renegociar com os pais? A escola vai fechar? Não vai fechar? Qual é o meu plano? De onde eu tiro um plano? Onde eu vou na cartola para tirar o coelho? O que eu consigo produzir agora? Então, eu queria que vocês falassem um pouco o seguinte, como é que foi
o ano de 2019 de vocês, qual eram os planos que vocês tinham em 2020 até a pandemia. Tá. Jaime, é muito legal. Tá. Eu e a Paty é sempre assim, né? Tá, só antes de você falar, eu já passo para você. Eu queria só dizer para quem está assistindo que a gente é uma escola nesse conceito de microescola, né? A gente, no início de cada ano, a gente abre 50 vagas só, e a nossa proposta é abrir mais 10 no primeiro semestre. Foi assim que a gente se planejou em 2019. Foi. E depois abrir mais 10 no segundo semestre, ou seja, encerrar o ano com no máximo 70 alunos. Essa é uma proposta nossa, é por opção. Ou seja, a gente é bem uma microescola mesmo, né? Então, com todos os desafios que quem está aí assistindo a gente, que tem escolas tão pequenas, sabe que a gente enfrenta, ainda mais em termos de caixa numa crise, né? E aí agora eu vou passar para a Lari, para ela falar. Lari, fala quanto tempo tem a Escola Sempre e qual é o site para quem quiser visitar já ter acesso. A Sempre esse ano está fazendo 25 anos. Inclusive, ano passado, né, o nosso projeto desse ano era exatamente o futuro, né, estudar o futuro com as crianças e discutir o futuro. Sem perceber, esse futuro nos atropelou com a pandemia, né? Ano passado, como a Paty falou, a gente projetou abrir as 50 vagas nesse começo de ano e estruturar, né, uma ampliação da escola, estruturar todos os processos da escola. Junto com isso, a gente tinha alguns planejamentos em cursos de formação de professor, nos cursos de formação de pais, justamente nessa linha de trazer uma educação diferenciada, transformadora, né, uma educação diferente. Foi assim que a gente encerrou 2019 e começou 2020. Então, esse 2020 a gente veio super acelerado nesse propósito. E aí você pediu para a gente relatar antes da pandemia e a sua frase hoje, que você trouxe agora, já me remontou a 12 de março, quando tudo isso virou de cabeça para baixo. Sim. Bom, vamos lá. A gente vinha nesse movimento de estruturar o nosso método para, de repente, franquear, para levar isso. E aí veio todo um novo cenário, né? O futuro pegou a gente antes de tudo, né? Ele chegou antes mesmo. E aí a gente, lá quando começou, a gente estava nisso de, ok, e agora? Porque a primeira coisa é que a gente fica meio paralisado, né, Jaime? Sim. E agora, o que a gente vai fazer? Numa quarta-feira aqui para o Distrito Federal, numa quarta-feira à noite, a gente fica sabendo que na quinta-feira a gente não pode mais funcionar. E aí, inicialmente, a gente acha que vai ser por uma semana, 15 dias, e depois a gente percebe que, cara, a gente não sabe quando vai acabar. Então, aí a gente teve que parar, fazer aquela pausa, né? E se reorganizar, se reestruturar. Claro que como a gente já vinha com várias ideias para esse ano, né? A gente começou, então, a parar. O que eu tenho que parar de fazer e o que eu posso começar a fazer agora, né? Mas vou só voltar um pouquinho aqui, antes da nossa próxima pergunta, para dizer para o pessoal, o nosso site é www.escolasempre.com.br e tem também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, que é @escolasempre. E a Sempre Disruptiva. E vamos falar da Sempre Disruptiva agora. Gente, aí veio a pandemia. Veio a pandemia, de repente você estava indo com toda velocidade e apareceu um muro na sua frente. Aí, para complementar, apagaram as luzes. Aí a sua lanterna estava sem pilha. Aí o seu GPS parou de funcionar. E aí, caiu o sinal. Caiu o sinal do celular e acabou a gasolina do carro. Então, diante disso, como foi vocês começarem a pensar nesse cenário de incerteza, nesse cenário de mudanças rápidas, nesse cenário ambíguo, que você não consegue saber o que vai acontecer? É um volume de incertezas muito grande. O governo não tinha definido ainda como pagava, se tinha que mandar todo mundo embora, se dispensa todo mundo, o que fala com os pais, o que fala com as crianças. Tem dinheiro no caixa? Não tem dinheiro no caixa? Eu vou receber, eu tenho reserva, eu pego um empréstimo, eu vendo o carro. Nesse mar de incertezas, nós vamos entrar em todos os pontos aqui financeiros, mas o principal agora é como é que foi criar o cenário? Um cenário mais conservador, vou perder tantos alunos, vou perder tanto de receita,
vou ter dinheiro até o mês tal, ou não vou ter dinheiro. Um cenário realista, não vou perder tantos alunos. E um cenário otimista. Nossa, o povo vai vir todo mundo para a escola mesmo sem ter aula. Como foi a criação desses cenários? O primeiro momento, obviamente, né? Vamos colocar aí, as primeiras 24 horas, veio o nosso cérebro lá, o límbico, o reptiliano, cara, para tudo, né? Morrer, né? Então, eu luto ou eu fujo, né? Então, assim, digamos que a gente teve ali 24 horas de pânico, porque, obviamente, o nosso serviço, ele é estritamente presencial. Uma escola de educação infantil, onde a gente atende crianças de 1 ano e meio até 5 anos de idade, especialmente a gente que tem uma metodologia ativa e um trabalho super diferenciado, nunca fez sentido para a gente uma escola online, né? Uma aprendizagem ali, colocar o EAD, sabe? Mas aí, 20 anos depois, né, Jaime, a gente marcou uma reunião e foi justamente fazer esse estudo de cenário. Porque aí é muito legal ver esse processo, eu e a Paty. A Paty, ela é mais otimista, né? Ela tem já esse olhar, cara, como ela disse, o copo tá, não é o copo meio cheio, meio vazio. Ela sempre acha que dá para encher mais um pouco. E eu junto com ela assim, ei, Paty, ei, calma aí, né? Porque se todos os pais forem embora, o que pode acontecer? Como é que a gente vai viver? Afinal de contas, né? A escola é a minha renda e a renda dela. E aí, de fato, a gente parou e foi estruturar diversos cenários. A gente começou no cenário onde, ok, a gente teria ali uma perda de receita de 20%, e como é que a gente poderia fazer com os 20%, 30% no máximo de alunos, um cenário otimista, já era considerando de 20% a 30% na perda de receita. Sim. Não por causa da escola em si, mas simplesmente porque os pais também estão vivendo uma pandemia. Essas pessoas também estão sendo mandadas embora, essas pessoas que são autônomas perdem os clientes, né, tem outras atividades. Um cenário mais realista que a gente começou a estudar ali 40% a 50% de perda de receita, né? Até que a gente chegou no ponto de falar, ok, o máximo que pode acontecer aí é 80% da perda de receita e a gente ter que realmente fechar todas as torneiras e tentar ir respirar até o final do ano, né? Porque também a gente falou assim, cara, não é possível que ainda vá além de 2020 todo esse isolamento, né? Legal. E você, todo mundo achou que era uma semana, depois viraram 2, depois viraram 3, aí virou 1 mês, aí virou 2, aí virou 3, provavelmente vai virar 4, 5, 6. Como foi quando esse negócio começou porque demorou a cair a ficha de muita gente, né? Falou assim, não, pera um pouquinho, eu vou trabalhar em casa, então eu vou ficar com os meus filhos em casa. Mas como? Isso nunca antes tinha acontecido. Como é que foi a reação de vocês de dar conforto aos pais, de dar conforto aos professores, à equipe e aos alunos? O que vocês fizeram e o que funcionou e o que não funcionou para quem está nos ouvindo? Bom, então, em paralelo à montagem desses 3 cenários, a gente também falou, ok, a gente tem que abrir 3 linhas de frente aqui, porque a gente tem as nossas crianças que, embora a gente não fosse fazer, a gente decidiu isso muito rápido, que a gente não entraria no esquema de ensino remoto, porque as nossas crianças são muito pequenas e a nossa metodologia eu chamo de mão na massa, mas a gente precisa de dar apoio para essas crianças, manter o vínculo, todo o lado afetivo, a gente trabalha com uma base de educação socioemocional, então era importante manter esse vínculo. A gente tinha que cuidar da nossa equipe, do nosso time, né, para que eles estivessem bem neste período, e também quando voltasse, porque é a galera que vai estar ali com as nossas crianças todos os dias. E a gente precisava de dar esse apoio aos pais, né? A nossa escola trabalha muito com esse conceito de comunidade, né? E os nossos pais têm uma voz muito grande com a gente. A gente está nesse processo de horizontalizar todas as relações. Então, a gente abriu essas 3 frentes. Com as crianças, a gente começou com encontros online, ao vivo, né? E aí depois a gente foi remodelando porque teve coisa que não deu certo e a gente foi vendo outras estratégias de vídeos gravados, de mandar toda semana um PDF que pudesse ser ou uma historinha, ou um jogo, ou algo tipo um e-book de brincadeiras para fazer em casa. Então, a gente está sempre mandando alguma coisa, pensando em vários perfis de crianças e de famílias, porque nem toda criança vai ficar numa tela, nem todos os pais têm condição de ligar, de colocar uma ferramenta dessa para as crianças, até por falta de tempo, né? Então, para as crianças, a gente tem feito
das crianças é o que mais vai mudando, é o que está mais dinâmico, porque a gente tem que ir se adaptando. Eles vão cansando, a gente vai trocando. Eles vão cansando, a gente vai trocando. Com o nosso time, a gente rapidamente fez uma reunião, explicou para eles os 3 cenários, abrimos para eles os 3 cenários, né? E a gente conversou com eles que, para e passo, a gente iria comunicando quais seriam as decisões, né? Nos comprometemos, né? Nesse primeiro momento, e estamos conseguindo continuar com o nosso compromisso de não mandar ninguém embora, mas também entendemos que estamos todos juntos e, como um time, vamos fazer tudo para manutenção da escola. E aí a gente está em contato constante com a nossa equipe, cuidando desse lado mental, da saúde mental e emocional deles, que estão longe, estão com saudade das crianças. O professor, sobretudo, né, as pessoas que trabalham em escola, têm uma necessidade muito grande desse contato. São pessoas que querem, na vida, ter contato físico, senão não seriam professores de educação infantil. Né? Porque a gente beija, a gente abraça, a gente pega no colo. E com os pais, a gente criou a nossa escola de pais, que era um projeto antigo, e aí já seria um projeto online, né? Que é o quê? Levar esse apoio para os pais. Então, ensinamos os pais a montar rotina com as crianças, inserir as crianças nas tarefas domésticas, brincar com as crianças, mas também deixar as crianças brincarem sozinhas e liberar o tempo deles, porque, afinal de contas, a gente tem que estar em casa, mas tem que trabalhar também. E, a partir daí, que a gente fez encontros com eles, semanais, online, surgiu a nossa escola de pais agora, com a Sempre Disruptiva, né? Que é um novo braço que a gente está aí abrindo. Maravilha. Nesse resumo, Jaime, eu acho importante, são 3 palavras muito bacanas, né, que a gente sempre teve em vista. Primeiro, pessoas, né? O mundo ele é feito de pessoas. Então, essa preocupação o tempo todo foram com as pessoas, sejam os pais, as crianças ou a equipe, porque não existe escola sem as pessoas. O ponto 2, a comunicação. Nunca é tão importante uma comunicação fluida, ser aberta, dar a cara a tapa, escutar as pessoas precisam ser escutadas, né? E aí também todas as frentes. A comunicação, a gente não fugiu, a gente não se escondeu. E aí no terceiro, que eu acho que faz muita diferença, essa nossa postura de liderança, né? Nós estamos à frente desse projeto. Então a gente tem que liderar. E as pessoas precisam disso para se sentir seguras. E dizer a eles, cara, a gente sabe que tá complicado, mas vai ficar tudo bem. Eu acho que isso daí fez diferença no final das contas e a gente segue esse plano desde a primeira semana até hoje, que a gente já está aí há 3 meses, né? Legal. E nesse contexto todo, teve uma hora que teve que cuidar das coisas práticas e importantes, que não vai ter dinheiro para sustentar se continuar não tendo aula. Como vocês fizeram com algumas coisas como perda de aluno, os pais que cancelaram, os pais que queriam discurso? Quem é que está aí? É Helena! Helena, porque é isso, né? Na pandemia a gente trabalha com criança em casa. Como é que foi redução de custo? Como é que foi atraso de conta, imposto, salário, internet, luz, manutenção da escola? Porque a escola está fechada há 3 meses, né? Ninguém entra. Como é que está lá a teia de aranha, limpeza, as coisas mais triviais e necessárias? Como é que foi isso para vocês fazerem a simulação financeira? Como é que foi para vocês? O que vocês fizeram que deu certo e o que não deu certo? Pensando em redução de despesas. Quais foram os grandes grupos de despesa? Alimento que estava lá, que de repente se perdeu, coisa que você não vai comprar mais, manutenção e por aí vai. Como é que foi isso, Larissa? Então, lá em março, né, a gente parou dia 12 de março. Mês de março, 100 dias atrás? Esse ano, né? A coisa ainda estava meio nebulosa, a gente não tinha muita noção do cenário, até porque é isso, cada semana via um decreto diferente, e uma coisa que a gente aprendeu foi, cara, a gente não controla da nossa porta para fora. Então, tanto nós, enquanto liderança, quanto a gente falou com a equipe, cara, fecha a torneira e agora a gente só gasta o necessário. E aí, teve todo um estudo de contas, de quais são os gastos atuais e quais eram as projeções de gasto, né? Que a gente já tinha feito alguns planejamentos de projetos nossos. Então, primeiro que a gente parou tudo.
Peguei a equipe e falei, cara, vai ligar para esse, vai perguntar, vai jogar a conta para frente. Esse daqui que os juros é baixo, vai esperar, não vai pagar, porque a conta é alta, então depois a gente negocia juros. Tem alguns compromissos que não dá para você abrir mão, seja porque os juros é muito alto, seja porque, por exemplo, uma folha de pagamento é um impacto muito grande, mas a gente tem que entender que aquelas pessoas dependem, né, desse salário para poder comer. Então, assim, a gente fez essa priorização de contas. Logo depois, né, o governo começou a soltar medidas provisórias e aí o tempo todo a gente esteve atento, né, a essas medidas, o que a gente pode lançar mão dos auxílios do governo. Então, o governo soltou auxílio de R$600 e a gente foi ajudar a equipe a correr atrás das coisas, né, assim, a gente teve o tempo todo muito aberto. A gente usou as medidas provisórias de redução de contrato, né, de carga horária. Então, ok, reduzimos a carga horária. Quando a gente não conseguiu reduzir, a gente negociou com a equipe fazer um banco de horas, porque a gente sabia que no momento que voltasse, a gente ia precisar desse respiro, né? Porque é isso, não é só agora que está parado. E quando voltar? Até que a economia retome, a gente vai precisar ainda de um fôlego, sabe? E aí a gente chegou a suspender os contratos, mas o tempo todo pensando, ok, então o governo está ajudando nesse sentido. Buscamos mesmo esses auxílios, né, que o governo lançou, a gente foi atrás, foi estudar e chegou ainda, a gente ainda está no estudo de conseguir crédito no mercado aonde for possível, sabe? A gente ainda não precisou lançar mão de muitas coisas além disso, até porque a suspensão e a redução de carga horária, né, que o governo ofereceu já deu uma boa ajuda. E a gente já está olhando aí alguns empréstimos que eles estão disponibilizando a juros baixos e tal, até para o momento de retomada. Porque a gente sabe que vão ter outros investimentos que a gente vai ter que fazer, né, com o novo normal, e também com os pais que vão levar um tempo ainda para se reestruturar economicamente e voltar a cumprir os compromissos, né, ante a inadimplência, renegociação de dívida. Perfeito. Que isso também foi um outro ponto que a gente deixou muito aberto. Legal. Sabe? A gente escutou cada pai para a negociação. Perfeito. Vocês fizeram a negociação, então, individual. Falaram com cada um para dar um conforto, para fazer todo esse trabalho. E vocês acham que isso funcionou bem? Primeira pergunta. E segunda que ferramentas online vocês usaram que faz sentido as outras escolas usarem? Que funcionou? É WhatsApp, é Canva, é Zoom, é Edmodo? O que vocês usaram? Bom, eu acho que, respondendo a primeira pergunta, né? No primeiro momento, o que a gente diz para os pais a gente vai atender vocês individualmente. Então, quem precisa de desconto, vem e traz para a gente, porque a nossa educação é muito personalizada, Jaime. E para a gente não fazia sentido oferecer um desconto único para todo mundo, porque às vezes eu dou um desconto de 10, 15, 20, 30%, que seja, né, para uma família que não precisa e que para outra não faz nem cosquinha. Sim. Então, eles têm vindo, têm negociado, e a gente está negociando dentro das possibilidades dos pais, das necessidades, desculpa. Então, é um conjunto de necessidade dos pais e possibilidade da empresa, né? Porque aí entra escola e empresa. O que é que eu posso oferecer? E aí a gente entra em desconto, em renegociação, passa lá para frente, enfim. Também vamos oferecer depois, se for preciso, como crédito para o ano que vem. Né? Então, um desconto que, ao invés dos pais terem o desconto agora, a gente dá em crédito para o ano que vem, que pode ser um crédito financeiro, pode ser um crédito de horas extras das crianças na escola, porque os pais volta e meia precisam, ou numa colônia de férias, porque julho, dezembro, janeiro é sempre um não para os pais. Então, a gente está fazendo esse jogo, esse malabarismo, mas sempre com essa proposta personalizada. Né? E, nesse sentido também, dessa personalização, vem as ferramentas online. A gente já usava na escola o Edmodo, com a equipe pedagógica. Então, toda a parte de planejamento, de comunicação, a gente já fazia. As nossas professoras têm, inclusive, acessado vários conteúdos que a Edmodo está trazendo. Né? A Google está trazendo muitos também. Às vezes, a gente faz os nossos encontros por Hangout, mas, ultimamente, a gente tem usado mais o Zoom. Né? Com as crianças, a gente usa o Zoom. Com a equipe, a gente tem usado o Zoom. Porque a gente começou, que eu acho que é importante a gente falar, a gente começou com a plataforma gratuita, até a gente ver se, cara, é um investimento que vale a pena, porque a gente estava num momento que a gente nem sabia se ia ter dinheiro, que dirá investir em alguma coisa. Então, começamos com o gratuito, 40 minutinhos mesmo, então a gente programava como é que chama? As reuniões para 40 minutos, e se caísse a gente gerava outro link também, não tem problema, porque a gente se vira nos 30.
E aí depois a gente optou por pagar o Zoom, porque agora a gente está fazendo reuniões mais longas, tem a escola de pais. O Zoom permite gravar, então depois a gente pode disponibilizar, por exemplo, um pai que não pode entrar numa reunião, porque a gente tem feito vários encontros com os pais. Eles têm necessidade de falar, eles querem ser acolhidos. Como que vai ser, quando é que vai voltar e como voltar, quando voltar, como vai ser. Né? Então, às vezes, um pai não pode entrar, uma criança não pode entrar no encontro da turminha, a gente grava e disponibiliza. Tá? A gente tem usado muito o Canva, tanto para a nossa parte de marketing, mas para os materiais que a gente manda. Então, a gente faz material de brincadeira para fazer em casa, e-book de receita para fazer com as crianças. E o Canva tem uma funcionalidade, o Canva gratuito, inclusive, dá para ser usado também, que é muito boa para isso. E aí a gente foi pegando essas ferramentas online. Claro, o YouTube tá bombando, né? Porque os professores viraram YouTubers, então eles gravam vídeos para as crianças, sobem o link como não listado e a gente distribui para os pais. E aí a gente está usando essas plataformas, além do sistema que a gente já tinha na escola. E o WhatsApp, o celular da escola, tá comigo, né? Eventualmente tem uma pessoa na escola, ela não tem ido todos os dias, a escola está basicamente fechada, mas ela às vezes vai, atende o telefone fixo, mas a gente avisou os pais que qualquer contato, além de e-mail e redes sociais, o WhatsApp da escola está comigo e eu estou sempre em contato com eles, mandando as coisas e respondendo quaisquer necessidades. Legal. Ô Larissa, e para vocês, nesse desafio, o que foi a reinvenção de vocês? Vocês entraram numa bolha, vocês podiam, ter fechado a escola e ter ido embora. Vocês decidiram continuar com a escola. E aí tem um cenário de incerteza que era uma semana, 2, virou 3 meses e, em tese, volta daqui a pouco. Não sabe quando volta. E vocês, hein? E vocês como sócias? E essa responsabilidade de manter os colaboradores, de negociar com os pais, com os fornecedores, é permuta, não é permuta, dou desconto, não dou desconto. Mas dentro desse contexto todo, tem vocês resolvendo a vida de todo mundo para todo mundo ficar bem. Famílias, pais, colaboradores, professores, toda a comunidade, fornecedores. E vocês, o que vocês foram fazer nesse meio tempo todo? Cara, que pergunta deliciosa. Eu confesso que, até pela nossa estrutura mesmo de educação e aquilo que a gente acredita, essa pandemia veio como uma forma mesmo de reinvenção, de mostrar a nós, né, e ao mundo o seguinte: aí, como tá, não está funcionando mais. A gente tem que reestruturar. Né? E a gente a gente tem muitos sonhos para nossa escola, sabe? Ela é só um braço desse sonho. Então, o que aconteceu foi, passado, né, o primeiro momento de pânico que a gente fala, e agora? Ei, vamos pegar isso tudo que a gente sempre sonhou, vamos se reinventar, né? Acima de tudo, uma coisa que a gente sempre teve muita clareza, a escola, ela não é um mercado, né? É uma instituição. E a gente tem essa obrigação de manter essa instituição escola. São muitas pessoas envolvidas, né? É uma atmosfera. E a gente sempre se preocupou muito com isso. E uma coisa que eu acho que faz toda a diferença é uma habilidade que a gente trabalha muito na nossa escola, que a gente acredita que tem que ser trabalhada em todas as escolas. E isso faz parte do nosso método, chama adaptabilidade. E a gente viu isso na pele. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue dizer às pessoas o seguinte: ei, é possível a gente se adaptar. E a gente tem que se adaptar. E a gente teve que se adaptar muito rápido. Então, uma das coisas que a gente fez, né, foi começar a entrar neste mundo online, que sempre foi um sonho, mas a gente sempre deixa para depois, né? Aquela zona de conforto. Ah, não, aqui está funcionando, então deixa, então deixa, então deixa. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, como um desafio, esse momento que a gente está vivendo, mas também como uma grande oportunidade, né? É a vida dizendo o seguinte: ei, o futuro chegou. E o futuro, ele sempre deu sinais. O futuro, ele não chega de repente, gente. Ele não chega de repente para ninguém. E ele já está dando sinais há muito tempo que a forma como a gente estava executando não funcionava. Ok, o futuro chegou e a gente teve que se adaptar. E a gente está reaprendendo diversas coisas, né? Ao mesmo tempo, mantendo a nossa escola física, porque faz parte do nosso projeto de vida, da nossa transformação, vindo para o ambiente online com essa reinvenção e trazendo todo mundo conosco, tanto a equipe, e dizendo à equipe: olha, vocês têm que desenvolver essa habilidade em vocês, e dizendo para os pais: olha, vocês também, aproveite esse momento, né, para o tempo que você sempre sonhou em estar com seus filhos,
para desenvolver novas habilidades, para se reinventar, literalmente sair do automático. Respondi? Respondeu bem. Ô, Patrícia, e a carga horária ficou mantida? 3 perguntas num pacotão. A carga horária está mantida? Tem algum colaborador no grupo de risco que não vai voltar a trabalhar? Como é que está sendo esse suporte emocional para as pessoas? Porque tem gente que tem estrutura emocional, tem gente que não tem. Eu vou perder o emprego, não vou perder o emprego? Como é que foi essa comunicação? Se a carga horária está mantida ou não? Se o pessoal do grupo de risco volta ou não? E como é que é esse conforto... Como é que é esse colchão de conforto virtual para os colaboradores e para os pais, e para as crianças, e para os fornecedores, para todo mundo? Para todo mundo. Então, Jaime, lá na escola, o que a gente fez com a nossa equipe? Né? Primeiro, a gente organizou um rodízio entre férias, redução de carga horária e suspensão de contrato de trabalho, como a Larissa falou. Então, a gente conversou com todo mundo e todo mundo super tá dentro com a gente, fala, não é isso, vamos manter, né? Porque a gente disse, cara, a gente não quer mandar ninguém embora, né? E também ninguém quer assim, não me manda embora, mas manda o outro. Né? A nossa equipe, a gente vem trabalhando tudo isso, essa coisa da união. Né? Então, a gente fez um rodízio de forma que tenha sempre gente trabalhando, sempre gente parada. A gente combinou com eles, né, para poder dar uma ajuda de custo para que o salário, né, a parte que cabe ao governo, não baixasse muito, então a gente dá uma ajuda de custo. E estamos sempre em contato com eles. Claro que quem está em suspensão não pode trabalhar, mas a gente tem um grupo de WhatsApp, então a gente tem contato, a gente manda uma mensagem praticamente diária, uma vez por semana manda um áudio mais longo. Eu tenho mandado sempre mensagens individuais, sobretudo para quem está em suspensão de contrato ou pessoas que não acessam tanto o WhatsApp. Eu mando uma mensagem, como é que está por aí, eu quero saber de você. Porque às vezes as pessoas elas querem isso, elas querem ser ouvidas, querem dizer, poxa, tá pesado, tá difícil. Né? E aí eu respondo, cara, é verdade, tá difícil aqui pra gente também. Né? Mas vamos passar por isso junto, o que você precisa, me diz, para trazer esse conforto virtual, como você falou. Né? Aí de vez em quando a gente manda os feedbacks dos pais, as fotinhos das crianças, que é uma forma de dar um abraço virtual, um presentinho aqui, um mimo ali para nossa equipe também tá rolando. Eu acho legal, só junto com isso que a Paty trouxe, já tem um tempo, né, que a gente traz um outro olhar em relação à nossa equipe, né? Já é uma cultura da nossa escola trabalhar em diversos momentos nas nossas semanas de capacitação, treinamentos de projetos de vida, né? De planos de vida, de propósito. Porque é nesse momento que a gente vê numa crise como isso tudo segura a gente, né? De mostrar, olha, a gente tem que ter projetos para além de tudo, né? Acima de tudo, que é onde segura mesmo. Hoje se fala muito da questão da saúde mental em termos de pandemia. Gente, isso é muito sério mesmo. Agora, é tão sério que a gente tem que ter um trabalho constante e sempre, não só agora, mas desde sempre, cuidando e falando, olha, o que nós estamos fazendo nesse mundo, né? O porquê. Legal. Ô, Larissa, só aproveita esse gancho e fala um pouquinho da importância do que foi o trabalho começado em 2019, incluindo todos os colaboradores, para que todos construíssem a Escola Sempre de 2020 juntos, uns dizendo para os outros como cada área funcionava. E, na sua opinião, o que foi o impacto desse trabalho, dessa cocriação, e qual foi a importância disso quando bateu a epidemia? Porque estava todo mundo no meio da criação dessa Sempre do futuro. Como é que foi isso, na sua visão? Então, você toca nesse assunto e até me arrepio, né? A gente sempre teve mesmo o sonho de expandir o nosso método. E a gente sabe que, para isso, a gente precisa de pessoas, né? Pessoas conosco, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Né? E ano passado, a gente fez todo um trabalho junto com você de estruturar esse método, porque o nosso método ele é feito de todo mundo, né? Dos professores, dos nossos auxiliares, de nós, da liderança. E eu acho que o mais fantástico ano passado, quando juntos, cada um descreveu as suas etapas, o que faz na escola, a importância do seu trabalho, a execução mesmo, né, o processo da escola, desde o momento que a gente abre a porta de manhã, às 7 horas da manhã, até o final do dia, quando a gente fecha a porta,
as pessoas começaram a olhar toda a engrenagem que é uma escola, o quanto cada um ali importa. E aí é isso, a gente sai do olhar de competitividade para o olhar colaborativo. E foi muito belo ver o crescimento de toda a equipe nesse processo, né, de estruturação de toda a sempre, como cada professor, o auxiliar de serviços gerais, o jardineiro, a auxiliar administrativa, as auxiliares de classe, a nossa supervisora, como cada um ali, um trabalho vai emendando no outro. A gente estava no meio desse trabalho, a gente estava caminhando para o final desse trabalho, né, no começo desse ano, quando veio a pandemia, e o que a gente teve muito de feedback da equipe foi, nossa, eu não sabia o quanto cada um aqui é essencial para o funcionamento do todo. Sim, e aí eu não tenho dúvida que essa consciência fez com que neste momento de pandemia, né, de afastamento social, a gente falasse assim, ei, é todo mundo junto. E todos nós vamos ter que abrir mão de um pouco para que tudo isso sobreviva. E foi exatamente o que a nossa equipe fez. Só para complementar, quando eles fazem o processo, eles se apropriam do próprio trabalho. E aí eles falam, opa, eu sou parte disso aqui. Então, e isso é parte de mim. Então, a Sempre passa a fazer parte da vida de cada um deles. E aí é legal, porque estamos todos lutando, né, pela Sempre, porque a Sempre faz parte da vida de todo mundo. Legal. Ô, Patrícia, já aproveita e engata então e fala um negócio pra gente. Imagine que tem muitas escolas em dificuldade, que não tiveram condições de fazer o planejamento de 2019 para 2020, não tiveram condições de envolver todos os colaboradores num processo colaborativo de criar a empresa do futuro, não tiveram condições de fazer o planejamento de forma estruturada, igual vocês fizeram, e simplesmente antecipar um plano. Simplesmente é por minha conta, tá, gente? Que foi, diante de todo o pânico, antecipar. Mas foi muito mais simples se não tivesse o plano, né? Foi simplesmente mudar ali, ó. O navio estava indo para lá, a gente só fez isso assim, E como é que é a sua avaliação, Patrícia, nessa questão de resgatar, de ter tão forte a questão dos valores, do propósito? Porque vocês estão trabalhando com cenários, pode ser que vocês percam todos os pais. E daí? O que é o futuro? O quanto que a visão de futuro, a missão, o propósito, a razão pela qual você veio para o planeta Terra, e esse período desses 100 dias intensamente no online, que caminhos isso aponta para vocês? O que você poderia dizer para as outras escolas que estão nos ouvindo que há um futuro, que há uma luz, que é importante ficar ali, porque você vai, sim, perder alguns alunos, alguns pais, mas vão ficar outros. Como reconquistar os outros? Porque alguns vão embora e outros vão vir. Como é que será esse período pós-pandemia? Então, eu acho perguntas em uma, mas pensa que foi só uma. Eu acho que é o seguinte, mesmo que a gente não tenha tido, né, eu digo a gente, todas as escolas, né, a gente vinha num planejamento e a gente teve que se reorganizar. Então, mesmo que você, escola, não tenha tido tempo de planejar antes, nunca é tarde para começar, né? E uma coisa que eu aprendi é que uma escolha certa anula todas as erradas anteriores. Então, toma a escolha certa agora. Tira esse momento, não tem problema se a gente está no meio, no final disso tudo, não interessa, mas tira esse momento para parar para pensar, né? Enquanto pessoas, né? Porque uma escola, uma empresa, ela é feita de pessoas, e enquanto empresa, o que vocês valorizam, o que é importante para vocês, porque é assim que vocês vão conseguir tomar as próximas decisões. É sabendo o que é importante, é tendo muito consciente qual que é a missão dessa escola, qual que é o propósito de uma escola, né? E qual é a visão que vocês, líderes dessa escola, têm para essa escola, que vocês vão conseguir tomar as próximas decisões. Que sejam de dar desconto para todo mundo ou não dar desconto, de fechar ou de manter. Vocês só vão conseguir tomar essas decisões se tiverem muito claras qual é a montanha que vocês estão subindo e enxergarem a visão do topo dessa montanha. Porque para mim e para a Larissa agora, que a gente já está aí no nosso cenário realista, e agora enxergando talvez um cenário conservador e dizendo, ok, talvez a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, né? A gente só vai dar conta de abrir mão dessas coisas sem ficar pesado para a gente, porque a gente enxerga a visão do topo da nossa montanha. E aí a gente consegue escalar. Porque, gente,
os tropeços, os obstáculos, eles vão vir. E essa pandemia é mais um obstáculo para onde a gente quer chegar. Pode ser talvez o maior que a gente vai enfrentar, mas é mais um obstáculo, né? Então, mantenha a cabeça voltada para a solução, né? Pensa sempre assim, como eu posso resolver tal problema ao invés de focar no problema? Então, como eu faço para trazer mais alunos? Então, a gente agora vai relançar a nossa escola. Como eu faço para gerar uma nova receita? Como eu faço para apoiar os pais? Então, está vindo a escola de pais. Como eu faço para trabalhar a minha equipe? Então, vai vir um curso de formação para professor. E aí você começa a abrir um leque. Porque a gente, às vezes, acha que abundância, né, que riqueza é abundância, mas a gente não sabe abundância de quê? É abundância de possibilidades. E aí a gente abre esse leque e aí você começa a dizer, opa, vão vir novos alunos, o que eu vou oferecer para eles? Como que a gente vai se reestruturar para esse retorno, que vai ser o retorno incerto? Que as crianças, como é que elas vão estar? Como é que vai estar a equipe? Como é que vão estar os pais? Vai estar todo mundo muito inseguro, muito com medo. E aí, quando a gente começa a fazer essas perguntas de como, você começa a pensar as soluções e criar estratégias, que é o que a gente tem feito. Maravilha. Então, eu acho que é isso. Saibam qual é o propósito, enxerguem a visão do alto da montanha, que até porque, se precisar, muda radicalmente, como a gente está aqui. A gente tem a escola física e estamos abrindo uma nova linha online. E tudo bem, porque a gente tem essa coisa da adaptabilidade. E desenvolvam isso. Se vocês ainda não desenvolveram, desenvolvam essa flexibilidade cognitiva. Maravilha. E você, Larissa, estamos chegando aqui ao nosso finalzinho. O que vem aí no futuro? O que nos espera no futuro? O que nos traz o futuro de essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que nos espera no futuro? Jaime, com certeza, o legal do futuro está chegando é como você vê que as suas visões lá no passado, quando a gente está conectado, né, com aquilo que faz sentido, elas começam a acontecer. A gente nunca teve dúvidas que, primeiro, educação é o que mais importa numa nação. Não existe, né, uma evolução social ou uma evolução econômica sem educação. E não é à toa que hoje nosso país tem ressentido tanto a questão da pandemia, né? A gente precisa, sim, de um investimento nessa coisa tão linda que é a educação. E nesse sentido, o que eu enxergo no futuro é que a educação ela tem que mudar, ela tem que se reinventar e tem que ser a partir de nós, líderes, né? Dentro de uma escola, sejam os gestores, diretores, CEOs, idealizadores, fundadores, não interessa. A gente tem que focar no desenvolvimento das habilidades tão faladas socioemocionais. A gente já fala isso há mais de 20 anos na nossa escola e isso já é assunto em Fórum Econômico Mundial há muitos anos. Eu acho que o futuro ele está demandando isso. E é exatamente a conexão com o outro, porque as habilidades socioemocionais, elas se desenvolvem a partir do outro. Claro que todos nós na Sempre estamos sentindo, né, essa tsunami que foi a pandemia, mas eu não tenho dúvida que para a gente está batendo de uma forma muito diferente, porque a gente sempre teve essa certeza que o mundo, ele é feito de pessoas, e a gente sempre teve na nossa cultura, no nosso olhar, as pessoas, o propósito, a gente encontrar o nosso why, né? E aí, seja na consultoria, no apoio do jurídico, na contabilidade, nos pais dos alunos, na nossa equipe, no nosso time, não interessa. O nosso olhar ele é sempre o mesmo, as pessoas e o porquê. Acho que é legal. Isso. Para finalizar, então, e o medo, hein? Algumas escolas, alguns pais não vão deixar os filhos voltarem para as escolas esse ano. Alguns estão com medo de sair de casa, e com razão, obviamente. Como tratar esse cenário pós-pandemia com medo? Porque, por conta disso, algumas escolas não serão sustentáveis. O que dizer para esses donos de escolas? O que vocês poderiam contribuir com esses donos de escola para enfrentar esse medo devagarzinho? O que fazer com esse medo? Jaime, primeira coisa, né? O medo a gente não pode nunca rechaçar, né? A coragem não é a falta de medo, né? É exatamente você ter medo, reconhecer e dizer, ok, agora eu vou me fortalecer para enfrentar, né? Uma coisa que eu acho que ajuda muito faça das suas fraquezas as suas maiores armas. Então, às vezes, as pessoas olham as pequenas escolas e as microescolas como as nossas e falam,
é uma formiguinha perto daqueles elefantes gigantescos. Essa é a nossa fortaleza agora. Porque as pequenas escolas têm muito mais condição de se adaptar a um novo normal do que as grandes escolas. A gente tem menos crianças por metro quadrado, que é ótimo agora, né? A gente tem muito mais condição de olhar para todas as nossas crianças e cuidar delas para que elas se contaminem menos. Então, façam das suas fraquezas, ou supostas fraquezas, as suas fortalezas. E isso é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? Que bom neste momento que nós somos pequenos. Que bom neste momento que, embora seja por opção nossa, sempre foi uma opção nossa ter turmas de 8 crianças, que ótimo, porque uma professora com um auxiliar conseguem olhar bem se a criança não está botando o brinquedo na boca da outra, entende? Que a gente trabalha com educação infantil, isso é super comum. Então, aproveita isso, usa isso, né? Enxerga, vai ser difícil, traz os pais para junto, peçam para os pais como podemos fazer todos juntos para tornar a nossa escola um ambiente seguro. Peça a colaboração dos pais, até porque quando eles participam dos processos, eles também se fortalecem, se apropriam e se sentem mais seguros. Tragam o time para junto, vamos fazer todo mundo junto. O time tem que saber que ele é responsável por esse retorno, por essa segurança. E aí todo mundo junto consegue encontrar a melhor saída. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é fazer esse movimento conjunto, entendendo que o que era fraqueza agora é a maior arma, é a maior fortaleza. Maravilha. Para finalizar, Larissa, como enfrentar esse medo pós-pandemia? Medo a gente sente, né? A gente sente medo do desconhecido. A gente sente medo de mudança. Isso é natural do nosso cérebro, né? No sentido de defesa. Eu acho que o primeiro ponto, enquanto nós líderes, se apropria do que significa a educação. O que é uma educação? E encante as pessoas em volta. E diga a eles, olha, o quanto é importante essa escola para o seu filho. O porquê a escola, o porquê a educação. Porque, como a Paty gosta muito de falar, tem momentos, gente, de crise, não tem como vocês escolher o melhor cenário. Não, vamos optar pelo menos pior. Então, em algum momento, vai ser pior essa criança não ter escola do que ela ter escola e a gente usar todos os mecanismos, né, que estão sendo aí divulgados nos protocolos de saúde para que a gente possa retornar em segurança. Porque uma escola fechada é um país que está parado. Ele não está parado só hoje. A gente vai ver a consequência dele daqui a 15, 20 anos. Então, a gente tem que se apropriar desse conceito de educação. Porque a gente existe. E apropriado com esse conceito, a gente consegue contagiar a nossa comunidade para vir com a gente. Maravilha. E eu queria só dizer aqui que nós, micro e pequenas escolas, para todos vocês que estão assistindo, que tem uma micro ou pequena escola, nós somos o futuro da educação. Educação, como disse Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente, então a educação também já não é mais como ela era antigamente. E que bom! Que bom. E o pessoal pode entrar em contato com vocês, se tiverem dúvida, quem estiver nos assistindo aqui, via Escola Claro, Sempre. vai ser lindo! Com certeza. Tem e-mail, tem telefone, pode disponibilizar? Com certeza. Posso falar? Pode. Então, no nosso site tem todos os telefones, nas nossas redes também. Então, @Escola Sempre, no Facebook e no Instagram. @SempreDisruptiva, também no Facebook e no Instagram. escolasempre.com.br. E eu ainda vou colocar aqui o nosso WhatsApp aqui no meu nome. 98. Caso alguém... Meu nome aqui, estou me renomeando com o nosso telefone. Se alguém quiser entrar em contato, vai ser um prazer. A gente tem certeza que juntos somos mais fortes e as pequenas escolas têm que se unir. Gente, estivemos hoje aqui com a Patrícia Casasanta e Larissa Casasanta, sócia da Escola Sempre. Muitíssimo obrigado! E até Obrigada, Jaime. Obrigada pela oportunidade, foi uma honra. Valeu, um abraço!